prejudique. Agora são 11h49. Você acompanhou aí a Comissão de Minas e Energia da Câmara, que realizou uma audiência pública para ouvir o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Falou sobre aí diversas áreas de atuação da estatal. A partir de agora, a gente traz para você as últimas notícias desta manhã aqui na Câmara. Esta manhã, a reforma da Previdência está em debate num encontro de governadores com o presidente da Câmara, o relator da reforma e o presidente da comissão especial que analisa a proposta do governo. Eles têm um consenso, eles tentam um consenso sobre o texto. Quem está acompanhando essa reunião aqui no centro de Brasília é o repórter Lincoln Macário. Olá, Vera. O governador João Dória, governador de São Paulo, desceu alguns minutos, menos de 5 minutos, para ser o porta-voz desta reunião de governadores que busca tratar principalmente do comportamento dos governadores frente à reforma da Previdência, principalmente sobre a decisão se os estados devem ou não permanecer no texto a ser apresentado pelo relator na quinta-feira. Vamos ouvir um pedaço dessa entrevista coletiva com o governador de São Paulo, João Dória. Outros governadores também devem participar. Pelo relator. Basicamente, a previdência rural, a exclusão, o BPC, também a sua exclusão, a capitalização e a desconstitucionalização. Esses são os 4 pontos principais apresentados pelos governadores e devo dizer que o relator foi sensível. Ele não, evidentemente, manifestou-se definitivamente, porque cabe esse entendimento com os líderes, no Colégio de Líderes no Congresso Nacional, e todos os governadores respeitam e reconhecem isso. Mas houve um gesto de boa vontade e de bom entendimento por parte do relator, deputado Samuel Moreira. 2 outros pontos que foram colocados pelos governadores, a inclusão do tema das polícias militares e também do magistério, com destaque ao tema da idade das professoras, as mulheres no magistério. Houve também sensibilidade do relator para analisar este tema. Ele não fez nenhuma manifestação, mas admitiu que a análise pode ser feita. A manutenção de estados e municípios é um ponto comum. Não vi nenhum governador, nem a governadora, nós temos 26 governadores e uma governadora, nenhuma manifestação contrária à inclusão de estados e municípios. Me parece que esse é um ponto que uniu todos os governadores no bom sentimento de não excluir da proposta estados e municípios. Mas os governadores vão fazer aqui as suas manifestações. Quero deixar claro, eu não estou sendo porta-voz do fórum, apenas falo pelo governo do estado de São Paulo e oferecendo um pouco o sentimento para vocês de como foi a reunião. E volto a afirmar, foi uma reunião positiva. Ela se concluiu melhor do que quando começou, ou seja, houve uma evolução no sentimento e na participação positiva dos governadores para transformar esta positividade em votos. Não basta apenas dizer sou favorável se você não transformar isso em votos nas suas bancadas. E sobre isso, aí sim posso falar em nome do PSDB, o meu partido. Hoje nós temos a reunião do PSDB, sob o comando do Bruno Araújo, novo presidente do PSDB, agora às 14 horas, com o objetivo de propor o fechamento de questão do PSDB em torno da reforma, do apoio à reforma da Previdência. São 6 deputados em São Paulo, 30 deputados federais do PSDB, a maioria estará lá e os que não estiverem estão sendo representados na Executiva Nacional do PSDB. É a primeira vez em 30 anos que o PSDB propõe o fechamento de questão e a nossa posição é para fechar questão no voto favorável à reforma da Previdência. Essa é a posição do PSDB e a posição do governo de São Paulo. A exclusão desses pontos que o senhor mencionou, capitalização, PVC, é uma condicionante para ter esse apoio ao fechamento de questão? Sim, é uma condicionante quase que majoritária dos governadores, mas eu diria bem recebida pelo relator e pelo próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Não houve aí pontos de divergência em relação a isso. Mais 2 perguntas e nós encerramos, por favor. Não foi discutido. Nesta reunião, não foi discutido. Em outras, sim. Nesta, não. Portanto, não há nenhum fato novo em relação ao Plano Mansueto.
Prefiro não me manifestar nesse tema. Das mulheres especificamente, das mulheres na ativa, nas mulheres professoras que estão em sala de aula. Mas sobre isso, os governadores vão comentar com vocês também. Vamos para a última pergunta, porque tem mais governadores aqui para falar na sequência. Tem o governador Ibanez, que é o nosso anfitrião do nosso encontro aqui em Brasília. Vamos à última. A projeção é para que mantenha. De novo, ele tem que dialogar com os líderes no Congresso Nacional, mas em relação à manutenção, volto a dizer, de estados e municípios, o sentimento de todos os governadores é de que sejam mantidos estados e municípios e também do relator. Eu vou agradecer, tem outros governadores que vão conversar com vocês hoje aqui. Não. Vamos deixar claro. Alguns governadores de alguns estados, principalmente do Nordeste brasileiro, fizeram este posicionamento para tomarem a sua decisão de apoiar a reforma da Previdência e mobilizarem as suas bancadas. Mas cada governador tem uma posição. A posição do Estado de São Paulo não foi estabelecer nenhuma condicionante. Desde o início, nossa posição sempre foi apoiar a reforma da Previdência para que ela possa ser votada favoravelmente e, com isso, o Brasil ter uma reforma previdenciária e passar a crescer a partir desta aprovação, gerando confiabilidade de investidores internacionais, gerando com isso mais investimentos, empregos e a recuperação econômica do país. Não, a nossa posição é solidária aos demais governadores nesse sentido, mas sim. Eu vou convidar o governador Ibanez, que está aqui, para falar. Ele é o nosso anfitrião, ele pode sintetizar também a vocês o sentimento dessa reunião, que, volto a dizer, foi muito positiva e bem construída. E o nosso próximo encontro, aqui tudo indica, será no dia 6 de agosto, aqui mesmo, provavelmente nesta sede, 6 de agosto, às 8 horas da manhã, o próximo Fórum de Governadores. Pessoal, muito obrigado a todos. Ibanez, obrigado, parabéns. Obrigado. Hoje o clima é de paz. Ele não foi porta-voz do grupo, e sim a sua posição a respeito do assunto, resumindo quais foram os itens que os governadores externaram que seria importante que saíssem do relatório do deputado Samuel Moreira. Agora, o governador do Distrito Federal, que é o anfitrião dessa reunião, vai também dar a sua posição e trazer aí algumas informações sobre essa reunião que reuniu 20 governadores e 5 vice-governadores. A grande maioria delas reconhecendo que esse país é um país de professoras. Então, nós temos que ter esse reconhecimento. Esse Brasil não é um Brasil de professores só. Na sua grande maioria, as professoras é quem estão nas salas de aula. E também com a colocação de que são aquelas que realmente estão na sala de aula, na forma da legislação que já existe na grande maioria dos estados. Para quem ainda está nativa, para todos aqueles. Também mantém essa mesma regra de 55 anos, é o que foi colocado como proposta para o relator. No que diz respeito aos policiais militares, a proposta dos governadores é eliminar privilégios. Hoje nós temos policiais militares que se aposentam aos 45, 46 anos, e isso está tornando inviável, porque nós estamos pagando muito mais aposentados e pensionistas do que o pessoal da ativa. Então, o trabalho dos governadores, e aí o relator vai negociar com as lideranças, é acabar com esses tipos de privilégios, mesmo que haja uma transição nesse sentido, mas a ideia é aumentar a idade para a aposentadoria dos militares, agentes penitenciários e Corpo de Bombeiros Militar. Não, o pedido nosso é que através, ou se mantido no projeto de lei, seja alterado para que tenha as regras, ou então que seja transposta para a proposta de emenda constitucional. Olha, eu estou desde o início, desde a primeira entrevista, quando nos foi apresentada a proposta de emenda constitucional relacionada à Previdência, dizendo que tem muita coisa que precisa ser modificada. Conseguimos fazer algumas ainda
CCJ. Eu acho que a comissão especial é um bom local para se acabar com essa discussão. E eu digo que é importante, essas questões que nós colocamos, elas são importantes para todos os estados. Porque se você não tiver o benefício continuado, nós temos pobres em todos os locais do país. Nós vamos ter aqui pessoas que não têm contribuição e nós estamos tratando exatamente daquele que não tem contribuição. E quem vai cuidar dessas pessoas são os estados e municípios. Então, essas condicionantes para nós são muito importantes e muito bem colocadas. Não é nenhuma defesa de corporação, é uma defesa da manutenção daqueles que mais precisam e do atingimento dos estados às suas metas. Não adianta fazer uma reforma que não tem efeito dentro das previdências dos estados. Esse era o grande questionamento. Quando você pega, por exemplo, estados como Bahia e mais 11 estados da federação, já fizeram as suas reformas. Se for mantida a reforma dos militares como colocado, estados que já tinham 14% de contribuição reduz para 7,5% e só vai alcançar o equilíbrio em 2022. Então, a colocação dos governadores é no sentido da responsabilidade com os seus estados. Olha, essa articulação ela vai sair após o relator acolher ou não esses pontos. Então, nós dependemos agora que o relator, juntamente com os líderes no Congresso Nacional, se debrucem sobre essas colocações, produzam o texto e a partir daí é que nós vamos ter os nossos apoios. O que nós temos feito é conversar com as bancadas de cada estado e eu quero uma compreensão de todos que, assim como eu que entrei na política agora, nós temos um sem número de deputados que também são outsiders na política. Então, não existe um controle total dos governadores sobre suas bancadas. Isso tem que ser compreendido. Nós estamos na fase de diálogo, mostrando como governantes o que é melhor para os estados e para as pessoas. Eu acredito que sim, mas isso aí está sendo muito bem conduzido pelo nosso líder da bancada, que é o Baleia Rossi. Já teve reunião da bancada com governadores e nós temos a intenção, sim, de, atendidos esses pontos, a gente conseguir fechar a questão dentro da bancada do MDB. Todos esses assuntos foram consenso. Tudo é consenso. É tanto que estamos autorizados a produzir um documento que trate exatamente desse consenso, que acolhidos os pontos, colocado no papel conforme foi tratado, todos têm um compromisso de ir para dentro das suas bancadas e apoiar a reforma da Previdência. Nós colocamos todos os pontos. Essa questão, e eu posso deixar bem claro, nem o presidente da Câmara, nem o relator tratou dessa questão como sendo uma imposição. Eles querem o apoio, e foi uma das coisas que me deixou mais feliz na reunião de hoje, é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e fica aí honrar ele, o mérito que tem, ele chegou na reunião dizendo que veio para estabelecer o consenso e que vinha com o compromisso dos líderes que ele estava autorizado a fazer isso. Então, agora vamos aguardar a reunião da bancada, a proposta do relator e o encaminhamento para que todos os estados caiam dentro dessa reforma e para que estados e municípios sejam beneficiados, porque é lá que vivem as pessoas. Não adianta querer resolver o problema da União, porque todos os estados vão terminar chegando num ponto que vai precisar do auxílio da União e a reforma vai se eternizar. Nós temos que lembrar, quem conhece o mínimo de história e de direito, que nós estamos reformando na questão da Previdência desde o Fernando Henrique Cardoso e não conseguimos ainda estabelecer regras que as pessoas possam entender de forma definitiva. Então, eu acho que o momento agora é de estabelecer Previdência, sair dessa pauta e fazer o país avançar. O que vai se colocar é uma ressalva para aqueles governadores que estiverem em condição possam deixar a reforma. Então, será feita para todos, essa foi a nossa colocação, estados e municípios, e aqueles estados que se sentirem confortáveis, poderem fazer uma opção junto às suas assembleias legislativas, através do encaminhamento do líder do governo, do executivo, a retirada de algum ponto da Previdência. Você pode pegar, por exemplo, a questão da alíquota dos policiais militares. Se algum estado entender que não precisa da alíquota de 14%, ele vai lá e reduz a sua alíquota. Você não tornaria fixo isso. Mas aí é uma opção do governante que vai ser analisada ainda pelo relator a possibilidade de ser feito. O que foi colocado era um dispositivo, uma válvula de escape, para aquele governador que entende que não quer adotar aquela posição no que diz respeito a policiais militares e a Corpo de Bombeiros, que ele possa encaminhar um projeto para a Assembleia Legislativa pedindo a retirada dele daquela proposta.
Só para esse caso foi o que foi tratado na reunião. Só para esse caso. Tem os outros. Tem que ser automático, gente. Nós não temos condições de dividir esse país mais. A reforma está sendo debatida, todas as corporações, todos os sindicatos estão levando às ruas suas reivindicações. O palco correto é o Congresso Nacional. Agora nós temos que ter responsabilidade, e essa é a grande discussão, quanto à capacidade de pagamento dessas previdências e aposentadorias que estão aí. Então nós temos que ter responsabilidade, porque o problema é acontecer, como já está acontecendo na maioria dos estados, que não há recurso para pagar. E não há recurso para investimento. E é por isso que nós estamos aí com 40, 50 milhões de desempregados no Brasil. É essa a pauta do país, é emprego. Agora está na mão do relator e dos líderes da Câmara. Da nossa parte, agora, colocamos as nossas reivindicações e estamos aguardando a resposta. O próximo passo agora é o relator acolher ou não o que foi pedido, e o presidente da Câmara reuniu os líderes diante dessas propostas para nos dar uma resposta. Parece que a reunião de líderes está marcada para amanhã. O deputado Rodrigo Maia vai poder dar maiores informações. Quem anotou tudo foi o Dória, que estava secretariando. Mas capitalização, BPC, a questão da constitucionalização, a questão dos militares, a questão dos professores, a aposentadoria rural. Foram 6 pontos, é isso aí. A gente espera que seja o mais rápido, já que eles querem votar na quinta-feira, quanto antes vier, mais nós vamos ter condições de trabalhar nossas bancadas. A válvula de escape é o seguinte, tem alguns estados que querem ter a opção de não participar dessa regra dos militares. Alguém estão em condições, já fizeram as suas reformas locais. Então, o estado que entender que tem condições de sair dessa regra, ele teria a opção de encaminhar o líder do Executivo uma proposta para a Assembleia Legislativa. Governador Wellington aqui que me representa. Bora aqui, Júlio. Muito bem. Pontualmente, meio-dia, nem boa tarde, nem bom dia, viu? Ou boa tarde e bom dia. Vamos lá. Primeiro eu quero destacar como uma reunião diferente de outras em que tivemos avanços. Eu destaco que hoje nós conseguimos tirar o bode da sala. Lá atrás eu dizia que primeiro tem que tirar o bode, usando lá a teoria tão divulgada aí do Russo, e como eu sou do Nordeste, o bode é muito forte lá também. Então hoje eu acho que nós avançamos nesse aspecto. Por quê? No entendimento que eu considero uma vitória do Brasil, pela importância que tem a Previdência para o Brasil, no entendimento a partir do presidente da Câmara, já que a proposta está na Câmara, o relator, eles mesmos fizeram questão de colocar em sintonia com os líderes, em sintonia com o debate que estão travando, nós tivemos pela primeira vez a posição firme da disposição de retirar já no relatório do relator a parte relativa a BPC, rurais, ou seja, a redução de benefícios de pessoas com deficiências e de trabalhadores rurais, e pela primeira vez também a possibilidade também de já retirar a parte relacionada à redação que ficou sobre capitalização, que coloca o benefício a critério do que seria a regra de mercado e passa a ter uma regra que já é da cultura brasileira, da partilha, onde é feita a aplicação, mas com o objetivo de atingir um benefício definido. Você tem um benefício definido, trabalha sim a capitalização, que são as aplicações, mas com esse objetivo de alcançar esse benefício, ou seja, não ficar a critério apenas do mercado. E um quarto ponto, que eu considero também fundamental, o que também nos dividia muito, é também o compromisso de deixar na Constituição aquilo que é eixo, aquilo que são as colunas principais da Previdência. Ou seja, nós temos um contrato de longo prazo, alguém com
16, 18 anos começa a trabalhar e a partir da Previdência tem um contrato de longo prazo. Tem um contrato em que, mesmo após completar 30, 35 anos de contribuição, ele ainda passa a depender desse contrato como aposentado e depois os seus pensionistas, ou seja, um contrato que vai aí há um século. Por que que nós estamos agora tendo que juntar um entendimento de quem é governo e quem é oposição? Porque está na Constituição. Isso é bom para o país, isso dá mais trabalho, exige uma negociação que tenha um olhar, não é, de diferentes áreas, e isso é bom para o país, dá segurança a quem é patrão, quem é empregado, mas também, eu acho que a própria economia, considerando a importância que a Previdência tem, com os fundos que gera na aplicação em diferentes áreas. Então, eu acredito que esses 4 pontos, né, tratados, já havia um entendimento de um tratamento diferenciado para mulheres, professores e policiais. Aí, aqui o relator pediu um tempo, porque no meio de policiais nós temos militares, civis, bombeiros, agentes penitenciários, enfim. E a ideia é de criar uma regra que não gere um conflito entre categorias, né, que gere um problema, inclusive, para quem já deu passos. O meu estado, por exemplo, implantou a alíquota de 14%, são 11 estados, né, que já fizeram isso, e se implanta uma regra obrigatória, termina criando um prejuízo, né, no equilíbrio que alguns estados já fizeram. Então, é sobre isso que também tivemos um entendimento. E, por último, a partir desse patamar, a partir desse ponto, ficou o compromisso, não é, de todos os campos políticos, quem é governo, quem é oposição, portanto, aí já do Fórum dos Governadores, de agora o relator, juntamente com a nossa área técnica, trabalhar um texto que possa permitir maioria. Na verdade, embora eu tenha uma posição, mas quem vota no parlamento são os deputados e deputadas, são senadores e senadoras. Então, há necessidade agora da gente ter uma redação que permita ir além dos votos que já tem. O meu estado hoje tem uma quantidade de votos. O que nós queremos com esse texto? Aumentar, ter mais votos, e a exemplo do Piauí, cada um dos estados da Federação e o Distrito Federal. Então, eu acho que ganha o Brasil com os passos que foram dados. Não será fácil, não é, o caminho do entendimento, mas acho que há uma boa vontade, tanto do parlamento, como da parte de governadores e prefeitos, porque os municípios também queremos juntos a presença da União, estados e municípios, além do setor privado nessa reforma. Eu vou colocar qual é a divergência para vocês entenderem. Na proposta trabalhada, como sabem, tem uma posição em separado que coloca, pensando nas Forças Armadas, 8% de alíquota, né, como contribuição. Embora, é verdade, amplia a idade para 55 anos. Você tem um ganho de um lado e tem uma perda do outro no que diz respeito aos estados que já fizeram alíquota normalmente de 11%, ou de 12%, ou de 13%, e hoje já 11 estados estão com alíquota de 14%. Por que 14%? Aí eu coloco, do ponto de vista de equilíbrio atuarial, se nós queremos ter uma idade diferenciada para policiais, para mulheres, para professores, isso tem um preço. Qual é o preço? Uma contribuição maior. Então, qualquer um que entenda de equilíbrio atuarial sabe que se não tiver uma alíquota ajustada, o que esses estados como o meu fizemos foi estudos e a alíquota encontrada necessária é a de 14%, no caso para quem é servidor, e ao mesmo tempo o dobro para quem é patrão. Agora, então, meio-dia e 13 aqui em Brasília, esse é o governador do Piauí, o Wellington Dias, ele faz parte dos governadores que se encontraram esta manhã aqui em Brasília num fórum para debater um consenso aí
dos governadores sobre itens da reforma da Previdência que interferem nos estados. Os governadores adiantaram nessa coletiva que houve um consenso em relação à possibilidade de uma válvula de escape, uma regra de escape para os governadores que desejarem discutir pontos à parte ao que foi determinado aqui pelo Congresso Nacional na reforma da Previdência. Então, a ideia é que se faça aí uma regra geral que valha também para estados e municípios, mas os governadores vão poder ter a oportunidade de, não se adequando ou não compartilhando do que foi determinado pelo Congresso, de fazer com os seus legislativos estaduais novas regras específicas para cada estado. A gente acompanha a partir de agora, se você acompanha a gente pela TV Câmara, você fica a partir de agora com a transmissão da Comissão de Minas e Energia, que promove uma audiência pública com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, continue assistindo a essa entrevista coletiva dos governadores. E a garantia de aposentadoria pelo último salário, ou seja, tinha uma série de regras, problemas. Então, é assim que nós temos hoje uma quantidade grande de aposentados e pensionistas que geram para os estados cerca de 100 bilhões de déficit, ou seja, a contribuição patronal, a contribuição laboral somada dá uma parte do que pagamos à folha de aposentados e pensionistas e falta 100 bilhões que nós temos que ir lá na fonte dos investimentos para completar. Então, o que é que nós estamos propondo? É que, além da contribuição patronal e laboral, é isso que defende o meu partido, tem que ter outras fontes de receita. O que é que nós estamos defendendo? Nós temos que trabalhar receitas a partir da cobrança de sonegadores. É uma montanha de dinheiro que nós temos na dívida ativa da União, dos estados e dos municípios, por isso a regra da securitização vinculada ao Fundo de Equilíbrio da Previdência. Nós temos a necessidade, e apresentamos hoje, de que receitas novas, como essa de gás e petróleo, cessão onerosa, bônus de assinatura, sirva também para cobrir esse déficit na Previdência. É preciso a legislação permitir, e isso há abertura tanto do governo como do relator nesse sentido. Os próprios estados estão pedindo autorização que receitas que já são nossas, como imposto de renda de pessoa física, servidor público, possa ser utilizada para cobrir esse déficit da Previdência, porque, sinceramente, aqui é que garante, após a aprovação da reforma, a gente tenha equilíbrio atuarial. Aí sim é possível alcançar o 1 trilhão que está prometido aí como parâmetro para essa reforma. Lhe respondo mais direto ainda. Eu posso assegurar que todos os parlamentares do meu partido, tá certo, vão colocar em votação, mas se a gente consegue, por exemplo, em algumas situações que tenha divergência, a liberação para que se possa ter a votação, isso já permite mais votos e é isso que a gente precisa. Então, mas eu acredito que pelo diálogo, tanto em relação aos partidos que são do campo, da oposição, como do governo, nós temos chances de, com uma proposta fruta do entendimento, ampliar os votos que precisam. Se não alcançar algo como 308 votos, nós não temos proposta nenhuma. Então, por isso que tem que ter o entendimento. Tem duas alternativas. Ou o governo diz que aquilo é uma alíquota mínima, porque não impede que se tenha alíquotas maiores, ou então ele fica exclusivo para os que são da União. O objetivo aqui é evitar que a gente tenha um tratamento, que possa, ao invés de gerar uma solução, gerar um problema a mais, conflito entre os agentes de segurança, sejam civis, militares ou agentes penitenciários. É preciso ter um tratamento que mantenha uma coerência com quem trabalha em toda a área de segurança. Uns trabalham em presídios, outros trabalham na área de investigação, na área de polícia ostensiva, mas todos trabalham na área de segurança. Na PEC, se for
a fixação de um valor como mínimo, tá certo? Ou então na regulamentação feita e separada, servindo apenas para a União. Ele disse que precisa sobre isso conversar, porque todos sabem, né, tem um diálogo com os que são parlamentares, que são militares, que são, enfim, defensores de uma determinada posição. Mas tanto o relator como o presidente da Caixa bastante empenhados em encontrar uma solução que não prejudique, não é, aquilo que já foi considerado avançado para o equilíbrio da Previdência pelos Estados. O que está hoje estabelecido, 8%. Vamos lá. Nós apanhamos muito esses dias com as seguintes informações. O governador vai lá em Brasília, diz uma coisa, chega no seu estado e diz outra. Ou o governador está falando, mas não está conversando com a bancada. É exatamente o contrário. Se você examinar o que nós dissemos ali ainda em fevereiro, quando o ministro Paulo Guedes entregou ao Congresso Nacional e foi a uma reunião conosco, nós já estávamos dizendo da necessidade para abrir entendimento, retirar esses 4 pontos. O que é que consta do projeto ainda hoje? O que é que consta da proposta aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça? BPC, Rurais, está tudo lá. Então, tem sido verbalizado, mas não tem nenhum ato concreto. Qual é a mudança hoje? O relator promete que no seu relatório, o relatório que vai ser apresentado, já vai dar passos, tá certo? Esse passo pode ser retirar BPC e Rurais, pode ir além na área da capitalização e na área da desconstitucionalização. Isso aqui, ele foi sincero que ainda precisa, não é, de algum diálogo com o conjunto dos líderes lá na casa. Então, eu estou citando isso para dizer que, sim, hoje nós tivemos posições mais avançadas que nas outras reuniões, ok? Então, o que nós estamos querendo é que se examine a realidade das Forças Armadas, que quem paga é a União, porque se for assim, a União está querendo criar um benefício e ela está disposta a pagar o preço, tudo bem, foi a pergunta que fizemos. Né? Eu tenho lá a cobrança de alíquota no meu estado de 14%. Se a União disser, eu agora quero dar um benefício para que paguem só 8%. A União paga a conta? Se a União paga a conta, eu concordo. O que é que a União disse? Não, eu não posso pagar essa conta. Então, por essa razão, não dá para fazer, não é, gracinha com a ser bancada pelos outros. Há necessidade de se ter aí um caminho. Então, eu acredito que hoje nós tivemos um avanço, porque basta melhorar o texto lá. A cobrança, não é, de 8% que eles fixarem não seja obrigatória, ela seja um patamar mínimo, não é, para quem a União queira dar o benefício. Porque se o benefício é para as Forças Armadas, quem paga a conta é a União. Se esse benefício vai ser dado para servidores que são dos estados e dos municípios, aí quem paga a conta são estados e municípios, por isso que tem que nos ouvir, correto? Era isso, gente, obrigado, hein? Tá, e portanto, então, ouvimos 3 governadores. O primeiro foi o governador João Dória, de São Paulo, do PSDB. O segundo foi o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que foi o porta-voz da reunião dos governadores, que reuniu 25 estados, né, 20 governadores, 5 vice-governadores, apenas Amazonas e Maranhão não estiveram presentes, e eles reiteraram algo que já haviam colocado no começo da tramitação dessa matéria, sobre a necessidade de retirada de alguns pontos e manutenção de outros. Os pontos que devem ser retirados da proposta, houve a sinalização positiva por parte do relator.
benefício de prestação continuada e aposentadoria rural. Primeiro ponto. Também capitalização. A proposta de mudar o sistema atual de repartição para capitalização também deveria ser retirada. E, por fim, a desconstitucionalização, ou seja, tirar da Constituição os itens que tratam de previdência e remetê-los a uma lei complementar. Esses seriam os pontos que os governadores pedem que sejam retirados da proposta do governo a partir do relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Agora, os temas que devem ter um tratamento diferenciado. Professores, estabelecimento de uma idade mínima de 55 anos para as professoras, para as mulheres, uma idade mínima de 55 anos para as mulheres se aposentarem, e principalmente a questão dos policiais militares. E aí a gente chega a um ponto importante, porque a questão dos policiais militares não está tratada na PEC. Ela está tratada numa outra lei, que é a lei que trata dos militares federais e estende essa regra para os policiais militares dos estados. O que é que os governadores estão reclamando? Que 11 desses estados já fizeram, em algum momento do passado, as suas reformas e estabeleceram alíquotas que vão até 14%. A proposta do governo para os militares estabelece uma alíquota de 7,5% e 8% para os militares federais e remete essa mesma alíquota para os policiais militares. Ou seja, em alguns estados que já fizeram uma reforma, a alíquota voltaria de, no máximo, 14% para 7% e depois começaria a progredir novamente. Para evitar essa perda de arrecadação por esses estados que já fizeram a reforma no passado, o que eles pedem é um mecanismo que possa tirá-los da reforma nesse ponto. O que complica é que o relator da matéria está tratando, não é o relator da matéria para militares, ele está tratando da PEC e a questão dos militares está numa outra lei. Então, a PEC garantiria esse dispositivo para que os governadores não pudessem aceitar a mudança que virá ainda em relação aos militares para os seus estados. Algo relativamente complexo. Mas os governadores foram consensuais em dizer que eles precisam ficar, sim, na reforma, com mudança automática, inclusive. A reforma passaria a valer automaticamente. Não deu para entender ainda se fica o prazo de 180 dias que está previsto na proposta, ou se mesmo esse prazo de 180 dias sai, ela passaria a valer imediatamente para todos os estados. E chamou também a atenção uma outra informação de que tanto o governador que representa o PSDB quanto o governador que representa o PMDB, eles disseram que os seus partidos estão aptos a fechar a questão. No caso do PSDB, inclusive, esse é um mecanismo que não é usado há 30 anos. Quando um partido fecha a questão, no seu diretório nacional, nenhum integrante desse partido pode votar contrariamente. Se ele votar contrariamente, ele pode ser expulso do partido e, consequentemente, também perder o mandato, já que a expulsão do partido pode resultar em perda de mandato. E o governador do PT pediu a liberação da bancada, porque o PT tem algumas reticências em relação a muitas dessas mudanças, o que complicaria, para que os petistas votassem de acordo com essas orientações, mas se o PT pelo menos liberar a bancada para que cada um vote de acordo com a sua consciência ou de acordo com os acordos e a orientação dos governadores, isso faria com que se angariariam mais votos para essas mudanças. Então, de um modo geral, esses são os pontos. Rapidinho, então, saída do BPC, da Previdência Rural, da capitalização e desconstitucionalização, um mecanismo para garantir que os PMs dos estados que já fizeram suas reformas não sejam alcançados pela reforma que diz respeito aos militares e uma idade mínima de 55 anos para os professores. Ouvimos então o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Os representantes da Câmara dos Deputados que estiveram presentes aqui, o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, e o relator não desceram para essa coletiva, o relator Samuel Moreira, não desceram para essa coletiva. O principal motivo é que agora eles vão levar estas demandas para as reuniões de líderes, as reuniões do relator com os líderes, e ver se acerta aí as demandas dos governadores junto a essas bancadas
bancadas, as bancadas iam reclamando muito de que estavam arcando com o ônus, não estavam tendo aí o apoio dos seus governadores. Havia reclamação também de que os governadores não estariam devidamente engajados. Os governadores garantem que, atendidas essas demandas, eles estarão 100% engajados na aprovação da reforma da Previdência. A qualquer momento, mais informações ao vivo sobre este e outros assuntos que tramitam na Câmara dos Deputados. Até mais.